Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nessa manhã eu quero compartilhar algo com você. Todas as manhãs, quando nós estamos aqui meditando numa palavra e trazendo uma palavra ao seu coração, esses devocionais, eles não são preparados, eles são instantâneos, são naquele momento que o Senhor coloca ao nosso coração, através da inspiração de Deus, do Espírito Santo que fala ao meu coração, e eu transmito crendo que é uma palavra para aquele dia que o Senhor quer alimentar a sua alma e o seu coração. E nessa manhã o Senhor começou a falar a respeito de estarmos preparados para viver aquilo que Deus prometeu para nós. Todos nós temos promessa, todos nós temos promessas do Senhor, pelo menos nesses pouco mais de 2 anos e meio, pelo menos, nós temos falado nos nossos devocionais a respeito daquilo que o Senhor está construindo em nossa vida, a respeito daquilo que Deus está fazendo e falando e prometendo através da sua palavra que Ele ia fazer. Existe uma promessa sobre nós. Então, o que precisamos para viver já foi conquistado na cruz. O Senhor falou algo ao meu coração, já foi conquistado. Tudo que você precisa, a cura que você precisa, já foi conquistada na cruz. O milagre que você precisa, já foi conquistado na cruz. A provisão que você precisa, o Jeová Jireh, já foi conquistado na cruz. O Deus da sua provisão, Ele já pagou o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Então o que nós precisamos é viver uma vida nessa dependência de Deus, confiar realmente no Senhor, porque já está tudo pronto no mundo espiritual, no ambiente espiritual já está tudo pronto. Irmãos, Deus ele não promete nada para mim, para você, sem que antes Ele já não estivesse criado ou feito. Quando Deus ele coloca o primeiro casal no jardim, quando Ele forma ali com as suas próprias mãos, Ele diz: façamos nós, o homem, a sua imagem, a minha imagem, a minha semelhança. Já estava tudo pronto o jardim. Deus só colocou o homem para administrar aquele jardim. Deus deu ali os princípios, a forma como aquele homem devia se movimentar no jardim, e ele teria que administrar. Então o que Deus prometeu para nós já está tudo pronto. O que Deus prometeu, o que Deus tem para a sua vida, já está tudo pronto no mundo espiritual. Deus, quando fala com Jeremias, antes que você fosse formado no ventre, eu já o escolhi, e as nações eu te coloquei como profeta. Já havia um propósito para a sua vida. Uau! É muito interessante isso e muito poderoso. Nós podemos compreender isso. Então, se está tudo pronto, pastor, por que eu não alcanço? Se está tudo pronto, pastor, por que eu não consigo? Por que eu não conquisto? Talvez seja a tua pergunta. Se está tudo pronto, por que eu não recebo as promessas? Por que eu ainda não recebi? Por que ainda parece que está demorando as coisas de acontecerem na minha vida? Então, existem 2 situações que o Senhor falou comigo. A primeira tem a ver com o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos. É o tempo Kairos. Deus ele não se move pelo nosso relógio. Deus se move por propósito. Deus se move por uma plenitude perfeita dele. E o segundo motivo é a maturidade para receber aquilo que ele prometeu. A maturidade, ela não se alcança pela idade. Não, diferentemente da mentalidade do mundo, a maturidade não se alcança por uma idade, mas a maturidade com Deus se alcança por um entendimento transformado, por uma renovação da forma como pensar, da forma como agir, da forma como eu vou administrar aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, aquilo que eu tenho que receber. Se você não recebeu, 2 coisas podem estar acontecendo na sua vida. Ou você ainda não chegou o tempo de Deus para você, ou você ainda não alcançou a maturidade suficiente para receber aquilo que Deus
tem para a sua vida. Paulo vai dizer a respeito disso em Gálatas capítulo 4, no versículo 1 em diante, ele diz assim: eu digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada esse herdeiro se difere de um escravo, ainda que seja dono de tudo. Aí Paulo diz no versículo 2, no entanto, ele está sujeito a guardiões, a tutores, a administradores, até o tempo determinado pelo Pai. E Paulo vai dizer assim no versículo 3 de Gálatas capítulo 4, ele diz, assim também nós. Agora Paulo está falando conosco. Agora a palavra de Deus está falando conosco. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Assim como nós, que não tínhamos ainda a maturidade suficiente para compreender, para entender tudo aquilo que foi conquistado para nós. Nós também estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas no versículo 4, olha que Paulo diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido da mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. No versículo 7, Paulo diz assim, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus, Deus também o tornou herdeiro, juntamente com Cristo. Nós nos tornamos herdeiros. A obra salvífica de Cristo na cruz nos trouxe a herança, e as promessas do Senhor como herança para mim e para a sua vida. Nós éramos escravos, mas hoje nós somos filhos de Deus. O Senhor nos alcançou, eu sou filho, você é filho, filha de Deus. E porque somos filhos, a Bíblia diz, nós somos herdeiros de tudo. Mas por que eu não recebo se eu sou herdeiro, pastor? Porque talvez ainda nossa maturidade, nossa vida ainda não foi totalmente transformada, a nossa mente ainda não foi totalmente transformada dentro de uma convicção daquilo que Deus é e daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso obedecer aos princípios e às palavras de Deus. Olha bem, Efésios, Paulo vai dizer que nós somos herdeiros. O Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E essa eleição foi para um propósito. Efésios 1, no versículo 4. Essa eleição de Deus foi para um propósito. Qual é o propósito? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o consentimento, segundo o beneplácito e a sua vontade. Deus já nos abençoou, irmãos. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou. Ele não vai abençoar. Já existe uma palavra de bênção para mim e para a sua vida. E escute isso nessa manhã. O que Deus está falando ao seu coração não é o pastor Tião, é Deus falando ao seu coração. Ele já nos abençoou. Já foi liberado. Antes da fundação do mundo, Deus já nos abençoou. Ele diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus já nos abençoou. O que eu preciso é entrar nesse ambiente de bênção,
é sair desse ambiente de incredulidade, é sair desse ambiente de dúvida, de incerteza e entrar nesse ambiente de fé, nesse ambiente de convicção de que aquilo que eu preciso já foi conquistado na cruz do Calvário. Nós nos tornamos filhos ali e eu preciso amadurecer a minha mente, o meu coração como mordomo de tudo aquilo que Deus tem para mim. À medida que eu cresço no Senhor, no conhecimento, na vida, na obediência em Deus, à medida que eu cresço, à medida que eu avanço, à medida que Deus vai confiando mais as suas coisas nas minhas mãos. E assim é com você, com meu irmão, minha irmã, assim é conosco na caminhada. Confia no Senhor, entrega toda a sua preocupação, todas as suas lutas diante do Senhor e confia nele. Entre nesse ambiente de obediência, de santidade, de entrega, de renúncia, de uma confiança inabalável nele. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Que o Senhor te abençoe nessa segunda-feira e no decorrer de toda a sua semana. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, queridos, e te conceda graça, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.